Aleluia, glória a Deus por este Senhor maravilhoso que nós servimos. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Bom estarmos mais uma vez na casa do Senhor para juntos o adorarmos. A Adina Jovem oferece o culto em ações de graças pelo aniversário da Tayane, que é hoje. Parabéns, Tayane, que Deus abençoe, multiplique seus dias de vida e dê saúde, graça e muito amor. Olha só, o Senhor, Ele diz que nós não devemos parar em frente ao mar. Ele diz que vamos ter noites traiçoeiras, que se clamarmos a Ele, Ele está pronto para nos ajudar. A Bíblia diz que Deus tem grandes coisas para fazer por meio da nossa vida, na vida de outras pessoas. Mas muitas vezes nós tememos, temos dificuldade de acreditar nas palavras de Deus para a nossa vida e damos mais crédito ao que pensamos, aos que os outros falam de nós e tememos. E ficamos sem medo de agir e muitas vezes ainda demos desculpa para Deus, para Ele não nos usar para aquilo que Ele já disse que faria por meio de nós na vida de outras pessoas. E isso não foi diferente na vida de quem nós acabamos de cantar aqui, que foi Moisés, que quando estava em frente ao mar não sabia o que fazer e Deus usou ele para fazer grandes milagres. Mas quando Deus foi chamar ele, não foi bem, como nós conhecemos a história de Moisés. Eu gostaria de ler esse texto juntamente com os irmãos, capítulo 3 de Êxodo, a partir do versículo 7, a Bíblia diz que Moisés já estava há 40 anos no deserto, já estava longe do povo dele, e aí, de repente ele está no meio do deserto, ele vê uma sarça ardendo, e ele vai lá para ver o que é aquela situação, e aquela vista que ele está vendo. Eu gostaria que colocasse na versão NVT, para nós lermos todos juntos, os irmãos acompanharem aqui na tela. Moisés vai, e quando ele chega lá perto, então o Senhor diz a Moisés: por certo, tenho visto a opressão do meu povo lá no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil, espaçosa, uma terra que produz leite e mel com fartura, onde habitam hoje os cananeus, isso quando Deus estava falando com ele, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. E Deus continua e diz: sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora, vá pois, eu o envio a Faraó. Você, note que Deus disse que era ele que queria tirar, mas ele está falando agora com Moisés: você deve tirar o meu povo Israel do Egito. Deus promete grandes coisas para fazer na nossa vida, mas Ele sempre faz por meio de pessoas. Note, Moisés porém disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel lá do Egito? E Deus então responde: eu estarei com você. Este é o sinal que eu sou aquele que te envia, Moisés. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Deus dá a promessa, Deus promete, e Ele ainda diz que será com ele, mas muitas vezes nós temos dúvida daquilo que Deus vai fazer. Eu gostaria de levar vocês a, por um segundo, imaginar, se você fosse Deus, o Criador do universo, possui todo o poder, todas as pessoas para escolher, para salvar a sua família que está escrava e que agora chegou o momento de se cumprir a tua promessa que você tinha dado ao seu descendente Abraão, que depois de 400 anos os tiraria de lá. Quem você escolheria para fazer um trabalho desse? Talvez, como bom estrategista, você escolheria um bom líder militar, porque provavelmente esperava que seria uma guerra, para que o seu povo fosse tirado de lá. Talvez um bom articulador político,
para fazer um trabalho de extrair o povo lá do Egito, ou talvez alguém que tinha uma boa oratória, que chegasse lá com um bom discurso, que emocionantemente faria com que Faraó sentisse o seu coração tocado e permitiria que aquele povo que estava há 400 anos trabalhando para eles, pudessem sair da sua terra. Se você tivesse todas as pessoas para escolher, eu tenho certeza que se fosse eu e você, talvez não escolheria Moisés. Ele já estava com 80 anos de idade. Ele era um foragido da justiça, sabe? Ele estava procurado por um assassinato lá no Egito, onde Deus teria que enviar alguém para tirar o seu povo de onde ele estava. Sim, ele até teve uma boa educação, a Bíblia vai dizer no livro de Atos, que foi ensinado em toda a cultura do Egito, em toda a sabedoria, mas isto foi há 40 anos atrás, enquanto ele estava agora no deserto, cuidando apenas de ovelha. Ele tinha no passado um bom contato político, mas a Bíblia diz que neste momento, todos os que o conheciam já tinham morrido. Mesmo assim, quando Deus vai escolher alguém para livrar o seu povo da escravidão, a pessoa que Deus escolheu para o trabalho foi Moisés. Para nós, seres humanos, quando olhamos essa situação, parece não fazer sentido, mas para Deus, tudo já fazia parte do plano que ele tinha, porque não seria Moisés, mas seria Deus por meio de Moisés. Muitas vezes nós olhamos a situação e não entendemos aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. E não entendemos que estamos vivendo no meio de pessoas que estão escravizadas, que se não serem avisadas da sua atual situação, eles estão a caminho de um grande abismo. E a Bíblia diz que o caminho e o fim para as pessoas que estão longe de Deus é o inferno. Sim, vemos e vivemos ao redor de pessoas que todos os dias perecem e que precisam ser alcançadas com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, de que há salvação para estas pessoas. E mais uma vez, eu perguntaria a você, se você fosse Deus e precisasse avisar todas as pessoas de que se eles continuar vivendo do jeito que eles estão, o fim deles é terrível, quem você escolheria? Uns super santos? Quem você escolheria? A pessoa que tem a melhor oratória, a pessoa que tem a melhor postura? Ou você diz, não, eu vou enviar anjos, porque eu não posso confiar nestas pessoas para que o trabalho possa ser feito corretamente? Com certeza. Nós teríamos dificuldade de escolher ex-pecadores. Uma palavrinha que nós não gostamos muito, ex. Quando falamos de algumas pessoas, ex isto, ex aquilo, temos dificuldade. Algumas pessoas que até são ex-presidiários têm dificuldade de arranjar um serviço depois, por causa desta teclinha, dessa palavrinha ex. E esquecemos nós, que somos ex-pecadores, salvos pela graça de Deus. Mas humanamente falando, nós não conseguimos entender. Mas Deus olhou e Ele disse, as pessoas que eu vou escolher para avisar os outros, são estas mesmas pessoas que um dia estavam nesta posição, pecadores salvos pela graça. Deus disse, são as melhores pessoas para este trabalho. E eu vim aqui hoje para dizer para vocês, Deus não mudou de ideia nos últimos 2000 anos. Ele continua falando, eu preciso de você, preciso de você. A obra é grande. A seara está branca, pronta para a ceifa, e são poucos ceifeiros. Não pense que os anjos virão para fazer esse trabalho. Ele disse, é eu e você que devemos anunciar. Pois olha o que diz Efésios 2:10, fomos criados, somos obra-prima de Deus, criados em Cristo, a fim de realizar grandes obras que Ele já tinha planejado antes da fundação do mundo para nós. Hoje pela manhã nós estudamos e falamos que a fé sem obras, ela é morta, não tem poder. De nada adianta nós crermos e não agirmos, tomarmos uma atitude, mas quando nós reconhecemos esta verdade, como um bom brasileiro, ou talvez como um bom crente, começamos a dar desculpas. Como Moisés, nós começamos a dizer que não podemos, somos incapazes. Senhor, será que o Senhor não pode encontrar outra pessoa? Não, eu não posso fazer este trabalho. E muitas vezes quando começamos a fazer,
às vezes fazemos de qualquer maneira e esquecemos que um dia teremos que prestar conta e que o trabalho é de suma importância, porque estamos falando de vidas em que Jesus Cristo falou que apenas uma delas vale mais do que o mundo inteiro, vale mais do que tudo que você possa alcançar, sabe? Vale muito mais do que toda a fortuna do dono da Tesla e de todos os seus satélites. Tudo que ele tem vale mais do que a vida de uma pessoa para o Senhor Jesus Cristo, porque todas essas coisas vão ficar aqui, mas somente aqueles que creem e que dão ouvido a uma mensagem que eu e você ouvimos e que precisamos falar aos outros, é que terão a oportunidade de viver eternamente e poderão estar correndo o risco de serem condenados eternamente, porque eu e você muitas vezes não entendemos o chamado e a importância do trabalho que Deus tem colocado nas nossas mãos. Muitas vezes estamos como aquele homem que foi chamado para cuidar no farol, em um local onde passavam muitos navios e era muito lugar rochoso, mas na época em que não existiam os faróis como os de hoje, mas o farol era alimentado por óleo. E cada pessoa que ia fazer a sua ronda, ou o seu momento de ficar lá naquele farol, ele levava óleo suficiente para passar 30 dias, porque era um local de difícil acesso. E ele tinha que passar 30 dias lá naquele local, e o óleo era dado para passar os 30 dias. Enquanto ele estava chegando lá, no caminho, ele passou por uma senhora que disse: olha, acabou o óleo lá em casa, e eu preciso de óleo para aquecermos, senão eu e meus filhos vamos morrer de frio. E ele disse: parece uma boa causa. E ele doou um pouquinho de óleo para essa mulher. Enquanto ele caminhava mais um pouco, ele viu um outro fazendeiro e disse: olha, lá em casa, os meus filhos, se nós não tivermos um pouquinho de óleo para eles estudarem à noite, eles vão acabar vivendo apenas essa vida de fazenda e não vão se desenvolver na vida. Será que você não poderia dar um pouquinho do seu óleo? Ele disse: parece ser algo muito importante, necessário. E assim ele foi doando para 2, para 3 pessoas ao longo do caminho. E quando ele chegou lá para ficar na sua ronda, nos últimos dias, terminou o óleo antes que a próxima pessoa chegasse para manter o farol aceso. Naquela mesma noite em que faltou o óleo para acender a chama do farol, 2 navios cargueiros e 1 navio de passageiro estavam passando e não foram avisados de que ali era um lugar rochoso, e mais de 100 pessoas acabaram morrendo. E aquele homem então foi levado a julgamento. Enquanto ele estava lá na frente do tribunal, falando com o juiz, ele disse ao promotor: mas senhor promotor, foi para ajudar aquela mulher, foi para ajudar aquele menino, sabe? Não parece uma boa causa. E aí o promotor disse: não há desculpa que você possa dar, porque lhe foi falado que este óleo era para cuidar de muito mais pessoas, e o seu trabalho seria muito mais importante do que apenas aquele menino e aquela mulher. Muitas vezes nós damos as mais diversas desculpas e deixamos de fazer o trabalho do Senhor porque não entendemos o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Com Moisés também foi assim. Moisés começou a dar um monte de desculpa, mas eu gostaria de, juntamente com os irmãos, olharmos aqui como Deus tratou de Moisés e as suas desculpas, e nós vermos como que Deus quer falar conosco nesta noite. No capítulo 3, no capítulo 4 do livro do Êxodo, nós encontramos encorajamentos para todos aqueles que servem ao Senhor e que não se acham capazes, e que acham muitas vezes que nada pode ser feito por meio deles, e começam a dar muitas desculpas, e deixamos de ser usado para alcançar muitas vidas. Eu gostaria de ver aqui com os irmãos as respostas de Deus para as desculpas dos homens. Nós temos muitas desculpas, e a primeira dela está nesse texto que eu comecei a ler com os irmãos, do versículo 1 ao versículo 12 do capítulo 3, é a desculpa da incapacidade. A maioria de nós dizemos: eu não sou ninguém, sabe? Eu nem tenho um nome, nem sou conhecido, eu sou desqualificado. Como que eu posso ir lá falar com Faraó? Muitas vezes na igreja nós estamos no sentido dessa maneira, sabe? Tem tantas pessoas mais qualificadas, Senhor Jesus. Por que o Senhor não usa a irmã Maria, o irmão Pedro, o irmão Paulo? Tantas pessoas com tantas habilidades que podem fazer o trabalho corretamente, mas com muita pressa
antes mesmo de começar, nós esquecemos uma verdade importante no texto, que Deus lembrou Moisés: foi eu quem te escolhi, e eu vou com você. Jesus disse: não foste vós que escolheste a mim, mas foi eu quem escolhi, e escolhi vocês não para ficar sentado, não para se satisfazer com a sua satisfação, mas para que vades, e que deem frutos, e que o vosso fruto permaneça. Então dizer que não somos capazes de cumprir essa chamada, é o mesmo que dizer que Deus não sabe o que está fazendo, quando Ele nos escolhe. É dizermos que Deus não é capaz de ver ou de usar a nossa vida. E a resposta de Deus a Moisés é tão linda, e ela serve para mim e a vocês. Deus disse: Moisés, não se esqueça, não olhe para Faraó, não olhe para a dificuldade, eu irei contigo. Jesus disse: olha, é muito trabalho, mas tem uma coisa, eu vou ao Pai, e eu vou interceder, e eu não vou deixar vocês só. Ele enviará o Espírito Santo. A promessa da presença de Deus na nossa vida é maravilhoso. Ele disse: olha, vocês passarão por águas profundas, mas quando passares por elas, elas não te submergirão, porque eu vou estar com você. Você pode passar pelo fogo, mas não vai te queimar, porque eu vou estar com você. Em segundo lugar, Deus diz a Moisés: depois que você tirar o povo de Israel lá do Egito, mas não se esqueça que é comigo, nós temos um encontro marcado aqui neste monte. Esta é uma promessa de um reencontro. Jesus subiu, mas ele disse: olha, eu vou ao Pai, mas não se turbe o vosso coração. Eu vou preparar lugar para que onde eu estiver estejais vós também. Mas não esqueça, existem muitas pessoas que precisam ouvir que há salvação, que há uma saída para as suas vidas. E com essas verdades em mente, nós podemos aplicar para a nossa vida. Se Deus nos chamou, Ele fez sabendo das minhas fraquezas, das suas imperfeições. O salmista, no Salmo 113, no verso 14, ele diz assim: Deus sabe e conhece que somos pó, pois Ele nos criou. Ele sabe o quão frágil, o quão fraco nós somos, mas se Ele nos escolheu, Ele sabe que podemos completar a obra. Por quê? Porque a Bíblia diz que é o poder dEle que opera em nós. Além do mais, a Bíblia diz que Ele sabe o fim antes do começo. E quando Ele envia, Mateus 28, versículo 20, Ele diz: vocês não irão sozinhos, eu estarei convosco todos os dias. Naqueles dias que foram cantados aqui, noites traiçoeiras, você pode clamar: eu estarei com você, te dando ajuda. E quando você terminar essa linda obra e árdua, Ele diz: eu estarei com vocês eternamente. Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Olha o que Jesus Cristo disse ao apóstolo João para falar a nós. Apocalipse 22, versículo 3. Coloque para nós aí: não haverá mais maldição sobre coisa alguma quando chegarmos com Ele. Lá o trono de Deus e o Cordeiro de Deus estará lá conosco, e nós o serviremos e o adoraremos para sempre. Não vai haver mais tristeza. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Vai tudo terminar. Então não há desculpa da incapacidade. Você precisa mandar este pensamento que muitas vezes vem na nossa mente de volta para o inferno, porque foi de lá que ele veio. A Bíblia diz que nós podemos fazer grandes coisas por meio do poder de Deus que opera em nós. Olha só, se você se sente incapaz para fazer qualquer obra, entenda que, como Gideão, Deus não está preocupado com grande multidão. Ele gosta de usar os que não são para confundir os que são. Talvez você diga: mas eu sou da menor família, a minha família é a mais simples, ninguém dá valor. Deus disse para Gideão: Gideão, varão valoroso, é você que eu vou usar. É você que eu vou usar para salvar grandes multidões. Quantas vezes temos deixado de fazer a obra do Senhor por desculpas da incapacidade? Mas talvez a sua desculpa é: não, eu não tenho nada para oferecer. A minha desculpa é da insuficiência. Você comece a falar do seu pouco conhecimento sobre Deus. Eu não sei como é que Deus age. E aí Deus responde:
Eu não estou perguntando quem você é e o que você pode. Eu sou o que sou, e eu estarei com você. Enquanto que Moisés é insuficiente, o Deus que o chamou não é, e é o mesmo Deus que disse que estaria conosco todos os dias. Olha só, na verdade Deus estava dizendo a Moisés: faça como eu te mandar, e eu vou te mostrar, no meio da sua dificuldade, quem eu sou, quando você precisar. Quando você estiver em necessidade, aquilo que você precisa, eu estarei juntamente com você. Quantas pessoas, nesta mesma posição, se sentem incapazes, se sentem que não têm intimidade com Deus, e aí dizem: por que não usa outra pessoa que cresceu dentro da igreja? Sabe, tem tantos irmãos no ministério, presbítero, obreiros, pastores, mas a Bíblia não diz que Deus chamaria apenas obreiros da casa do Senhor. Ele disse: todos nós seremos usados para alcançar as pessoas com a verdade do Evangelho. Sabe, muitas vezes o Senhor trabalha na nossa vida e nós não entendemos aquilo que o apóstolo Paulo reconheceu. É quando eu estou fraco, quando eu reconheço que eu nada posso, que Deus se apresenta e diz: nas suas fraquezas eu te fortaleço, eu sou contigo, te tomo pela tua mão direita e te digo: andas. Pode estar difícil, mas eu vou estar contigo. Aí eu não sei o que vou falar, eu sou apenas um menino. Deus diz: olha, eu toco na sua boca, assim como eu toquei com Isaías, eu purifico os seus lábios, eu coloco as palavras na sua boca, para você falar, porque existe muitas pessoas a caminho de uma grande, digamos, uma grande maldição, um grande fogo eterno que os espera. E a Bíblia diz que não foi preparado para eles, foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas todos aqueles que não aceitam a Jesus Cristo terminarão lá. Deus só quer que nós o sigamos pela fé, porque quando as nossas necessidades chegarem, Ele se revelará a nós como sendo aquele que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. A cada manhã Ele diz: eu estou contigo, eu estarei com você na dificuldade, porque eu sou o grande eu sou. Eu quero ser o que você precisa. Não há situação, qualquer que seja, que o nosso Deus não pode resolver. Sabe, o profeta Isaías diz: agindo Deus, quem impedirá? Nunca se viu, nem se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Estamos esperando em tantas coisas: o que será? Quem será o próximo presidente do país? Quem será o próximo governador? E esquecemos que o nosso Deus já está sentado no trono. Ele tem o domínio de todas as coisas, independente do que aconteça na nossa política brasileira ou mundial. Ele continua no trono. Só que é assustador. Seguir o Senhor pela fé não é fácil, porque quando olhamos e comparamos a nossa habilidade com as dificuldades, começamos a pensar: será que eu não vou ter sucesso? O que vai acontecer? Mas isso só acontece quando deixamos Deus de fora da equação. Sabe, quando começamos a focar no problema e esquecemos o tamanho do nosso Deus em relação do tamanho do nosso problema. Por isso, nunca permita que a sua falta de educação ou de dinheiro venha impedir que você possa fazer tudo o que Deus tem para você fazer. Porque Ele diz: eu sou o dono do ouro, sou o dono da prata, sou eu que capacito, sou eu que te dou força, e no momento que você precisar, eu vou estar contigo. Sabe por quê? Nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo diz: Ele é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder. Não é segundo a minha capacidade, não é segundo a minha suficiência, segundo o seu poder que opera em nós. Não de acordo com a minha expectativa, não de acordo com a minha realidade, não, segundo o seu poder que opera em nós. Com certeza, Noé, ele se sentiu como alguém inadequado para construir uma arca, algo que ele nem sabia o que era, para uma chuva que viria que ele nunca tinha visto. Mas Deus disse: é você que vai salvar o restante da população para me fazer um novo começo. Com certeza, Davi se sentiu pequeno
perto de Golias, mas ele sabia o tamanho do seu Deus, e ele disse: eu vou em você, contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Não é na minha capacidade, eu sei que eu já venci um urso, eu sei que eu já venci um gigante, eu quero dizer um leão, mas ele disse: olha, gigante também é algo que Deus me dará a capacidade de vencer. Com certeza, os 3 jovens hebreus, quando estavam de frente daquela estátua de Nabucodonosor, talvez já se sentiram como cinza. E quando nós ser jogados lá naquela fornalha, nós sabemos que Deus é poderoso, mas o coração deles temeu. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, eles não se dobraram. Diante das oportunidades que o mundo oferece, muitas vezes nós perdemos a oportunidade de estarmos firmes e vermos o nome de Deus glorificado, a ponto de as pessoas terem que dizer, o mesmo que Nabucodonosor, aquele rei orgulhoso, teve que dizer: o Deus deles é o único e verdadeiro Deus, capaz de os livrar, a ponto de descer do céu para estar com eles. Imagine, eles perderiam a oportunidade de ter o Filho de Deus andando juntamente com eles. Muitas vezes nós falamos: eu nunca vi Deus agindo na minha vida. E ele diz: mas você nunca tomou um passo de fé. Quando você começar a agir, eu, se for necessário, levanto do trono, como eu fiz naquele dia que eles estavam apedrejando o diácono Estevão. Sabe, se for necessário, eu desço do trono e vou estar junto com você para fechar a boca dos leões. Com certeza Daniel sentiu medo, mas ele sabia que o poderoso Deus dos céus estaria com ele naquele momento. Por toda a Bíblia, nós vamos ver o povo de Deus em situações inadequadas, difícil, se sentindo como insuficiente, mas pelo poder de Deus, nós vemos eles vencendo todos os obstáculos. Eu não sei o que tem se apresentado na sua vida, ou qual é a desculpa que você tem dado para não fazer o que Deus te chamou. Mas se Deus fez por eles, eu estou crendo que Deus pode fazer por você. Deus pode fazer por mim. Porque Romanos capítulo 2, versículo 11 nos diz assim: Deus não faz acepção de pessoas. Assim como ele usou Abraão, assim como ele usou Moisés, assim como ele usou Paulo para alcançar muitas pessoas, ele pode usar você. Ele pode usar você. Não só pode, como ele quer. E está aguardando você dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas muitas vezes nós começamos, e uma das coisas que tem tomado muitas pessoas ultimamente é a desculpa da síndrome de inferioridade. Eu não sou ninguém, sabe, eu não posso, quando eu for falar, as pessoas vão zombar de mim, as pessoas vão rir de mim. Foi o que Moisés disse no capítulo 4, versículo 1. Moisés disse assim: se eu chegar lá, Senhor, e se eles não acreditarem em mim, e não derem ouvido quando eu falar, e se disserem: não, o Senhor nunca apareceu para você, esse negócio de sarça, isso não foi verdade, muitas vezes nós temos este medo, mas nós esquecemos que quem nos deu a promessa, Ele disse que estaria conosco, Ele disse que as pessoas talvez teriam dificuldade, mas Ele disse: olha, eu estou com você e eu te guardarei. Muitas vezes nós temos a impressão que as pessoas vão nos chamar de louco, mas o apóstolo Paulo diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E o evangelho, o poder dele, ele diz, é loucura para muitas pessoas, mas Deus escolheu a loucura dele para salvar as pessoas e confundir a sabedoria dos homens. Não adianta muitas vezes nos preocuparmos com palavras chiques, diferentes. O Senhor usa a simplicidade, mas Ele tem compromisso com a sua palavra. Quando nós falamos a palavra dEle, a Bíblia diz que é Ele que vai confirmando, tocando no coração das pessoas. A verdade é que nós quase sempre nos sentimos inferiores. Sabemos o que Deus fez por nós e pode fazer, mas nem sempre cremos que os outros vão entender o que Deus nos mostrou. Mas olha o que Deus fala a Moisés: quando os outros não derem crédito, ele diz assim: o que eu vou fazer por meio de você, quando você chegar lá, ninguém vai poder dizer que não foi Deus.
Sabe, muitas vezes nós temos dúvida do que vai acontecer. Diz, olha, quando você chegar para falar o que eu vou fazer por meio de você, no meio da sua família, lá no seu trabalho, ninguém vai poder dizer que foi porque você se preparou, porque você estudou. Porque quando Deus age, toda a glória tem que ser dado para Ele. Ele age de uma maneira que o nome dEle vai ser glorificado. Quando Deus nos salva, a Bíblia diz que Ele também nos transforma, a ponto de as pessoas reconhecerem que nenhuma vida pode ser tocada pelo poder de Deus e permanecer da mesma maneira. Sabe, o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, as coisas velhas se passaram, eis que eu faço tudo novo. O Senhor quer fazer novidade de vida. Ele quer transformar as nossas vidas para alcançarmos outras pessoas. Você não é inferior que ninguém. Comece a dar lugar para Deus agir na sua vida e também poder levar uma mensagem de esperança para muitas pessoas que estão numa situação como você. Eu sempre que vejo o Ismael dando testemunho dele, ele diz: quando que eu imaginaria que Deus usaria alguém como eu? Mas é às vezes esta pessoa que você menos pensa que Deus usa para alcançar outras pessoas com uma mensagem de que há esperança para você. Há esperança para a sua vida. A Bíblia diz no livro de Jó que há esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas, ela pode voltar a brilhar. Sabe, ela pode voltar a dar novas folhas verdes. Sabe quantas pessoas que talvez abandonaram a igreja e que talvez você tenha encontro com eles, que esqueceram das promessas de Deus na vida dele e aí dão as mais diversas desculpas e não querem voltar ao Senhor. Talvez seja você que o Senhor vai usar para os trazê-los de volta. Mas eu quero caminhar para o fim, porque o tempo não para, que muitas vezes começam até mesmo a dar algumas desculpas de problemas físicos, que temos algumas dificuldades de deficiência, como foi a de Moisés. Ele disse: eu tenho dificuldade de fala, eu não sei falar. E tem muitas pessoas que dizem: olha, eu já estou muito velho, sabe, eu não tenho uma boa renda, eu sou inválido nessa área. Mas nenhuma desculpa é legítima para nos excusarmos da chamada de Deus, porque Deus já nos conhece antes mesmo de sermos formados. No ventre da nossa mãe, Ele já sabia tudo que iria acontecer com você. E Ele diz: e mesmo assim eu te escolhi. Mesmo assim eu te capacito. Mesmo assim eu te chamo e eu te formo para fazer uma grande obra. E por causa disso, muitas vezes, nós deixamos de ver Deus nos usar de uma maneira maravilhosa para acontecer o que aconteceu com Moisés. Por causa disso a Bíblia diz: ah, você tem dificuldade? Não tem problema, eu vou usar o teu irmão. Arão é o teu irmão? Ele sabe falar? Eu vou usar o teu irmão. Mas os irmãos sabem os grandes problemas que Arão trouxe para Moisés? Muitas vezes, porque nós deixamos de fazer a obra do Senhor da maneira que Ele nos chama, Ele coloca algumas pessoas para estar do nosso lado. Mas muitas vezes essas pessoas podem talvez não estar na mesma visão e talvez até impedir o nosso chamado. Mas nós não precisamos ter medo, porque Deus disse: para vocês eu vou interceder ao Pai, e Ele vai enviar o Espírito Santo para estar ajudando você. Ele não vai fazer os mesmos erros que Arão fez, porque tudo que ele faz é para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Ele vai fazer com que a sua vida se alinhe com aquilo que Deus tem para você, independente da desculpa que você tinha até hoje. Eu gostaria que você colocasse de lado e aí começasse a falar: não, eu não posso, eu não vou fazer. E comece a dizer: Senhor, o que eu preciso mudar? Aonde o Senhor quer que eu melhore, para que eu seja uma bênção na vida das outras pessoas? Senhor, abra os meus olhos como Isaías, para eu reconhecer aonde eu preciso. É na minha fala, é no meu modo de agir. O que eu preciso mudar? Tudo o que Deus pede de mim e de você é que nós possamos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou que possamos dizer como Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Eu concluo dizendo para os irmãos: independente da desculpa que você tem dado, Deus sempre tem uma resposta, porque a última palavra sempre vem de Deus. Independente do seu passado, independente do que a sua família tem falado, se você não lembrar de tudo que eu falei aqui hoje, não se esqueça disso: Deus quer te usar. Ele tem uma grande obra
E é com você que Ele está contando. Ele te salvou por sua graça e quer te usar para a glória dEle. Ele não está preocupado em fazer um nome para você, porque já tem um nome que está acima de todo nome. Muitas vezes nós preocupamos com legado, mas crente não tem que se preocupar com legado. O único legado que nós devemos deixar para a nossa família é o legado de sermos um servo do Senhor Jesus Cristo. Este é o legado que nós precisamos deixar para a nossa família. Deus quer fazer com você o que Ele fez com Davi, o que Ele fez com Moisés, o que Ele fez com Paulo. Ele quer que você seja um instrumento nas suas mãos para alcançar o maior número de pessoas. Meus irmãos, vamos parar de dar desculpas. Sabe, o desejo do nosso coração deve ser servi-lo a todo custo, independente do que Ele nos pede, porque Deus já nos deu tudo. A Bíblia diz que Ele já deu o seu melhor, que era Jesus. Agora, o que Ele exige de nós é que nós nos entregamos a Ele e que estejamos prontos para dizer: Senhor, eis aqui o teu servo, capacita-me, envia-me, porque na seara do Senhor o enlistamento está aberto, Ele está à procura. Eu gostaria que você memorizasse neste momento e pensasse, internalizasse a sua vida, quantas oportunidades você deixou passar, o quanto do seu óleo você já gastou. Todos nós recebemos um óleo necessário para chegarmos até o fim. Muitas vezes temos desperdiçado o nosso óleo com tantas coisas insignificantes, e no momento certo podemos ser pego de surpresa e deixarmos de fazer uma grande obra para o Senhor. Eu concluo dizendo que se Moisés estivesse aqui hoje, eu creio que ele diria: igreja, pare de discutir e de argumentar com Deus o quanto você quiser, mas Ele não vai abrir mão de te usar, porque eu sei que Ele me usou e Ele pode usar você. Eu gostaria de convidar a igreja para estar de pé. Meus irmãos, é melhor irmos debaixo da bênção do que Ele precisar usar o laço para nos trazer. O que for necessário, a Bíblia diz que Ele fará. Sabe, se nós tivermos alguém que está aqui hoje e que talvez esteve distante do Senhor por algum tempo, mas que gostaria de renovar o seu pacto, a sua aliança com Deus, neste momento o altar está aberto. A Bíblia diz que todos os momentos que nós se reunimos é um momento oportuno para a salvação, um momento oportuno para reatarmos o nosso pacto com o nosso Senhor. Ele está aqui, Ele não desistiu de você. O apóstolo Paulo diz que os dons e o chamado de Deus é sem arrependimento na nossa vida. Deus não é como o homem que se esquece e que mente. Quando Ele nos chama, Ele diz que Ele não volta atrás. Ele continua querendo te usar. Talvez você esteja nos assistindo e você precisa fazer uma aliança com o Senhor. Ele diz que Ele quer estar com você aí onde você estiver, para te usar na sua família, para ser um grande vaso de honra nessa hora do fim. Não esqueçamos, qualquer momento desse, a trombeta vai tocar e só vai escutar aqueles que estiverem com os seus ouvidos afinados e alinhados com o Senhor, e que não venhamos nos apresentar diante dEle de mãos vazias. Que Deus possa te abençoar, te dar uma oportunidade para que você entenda quão grande é esta obra e a importância de, como ceifeiros, nos alinharmos para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu gostaria de orar por você neste momento. Pai amado, eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade. Senhor, faltaria-nos tempo para falar tudo o que o Senhor quer fazer para as nossas vidas, diante das nossas escusas, das nossas desculpas, Senhor. Mas nós estamos aqui hoje nos prostrando, Senhor. Usa-nos, Senhor. Abre os nossos olhos para a necessidade que está à nossa frente, para que possamos alertar estas pessoas de a quão terrível será o final deles, se eles não entenderem que é importante e necessário entregar a sua vida ao Senhor. Usa a minha vida, usa a vida dos nossos irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa, para que esta grande obra seja alcançada e, como tu disse, todos possam ouvir que há salvação
em Cristo Jesus. Te louvamos e te agradecemos pela vida dos nossos irmãos. Continua os fortalecendo, renovando as suas forças. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Tenha uma ótima semana abençoada, cheia da graça de Deus. E a mensagem de Deus para você é: o amor de Deus excede todo o entendimento e Ele está com você. A graça do Senhor Jesus Cristo foi derramada sobre os nossos corações, e o Espírito Santo prometeu estar conosco, nos dando alegria e força, caminhando com Ele todos os dias. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo reine sobre todos os corações, e todos dizem amém. Projeto especial para abençoar vidas, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Que Deus abençoe cada um.